Olá, gente. Boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Jamile Kazumbá. Eu sou estudante de museologia do CAL, né, da UFRB. E hoje eu estou aqui com vocês no Seminário Permanente de Pesquisa do CAL, que é uma iniciativa da professora Ângela Figueiredo, que tem como intuito propor um espaço de diálogo, né, de troca com os professores do CAL, né, do Centro de Artes, Humanidades e Letras, para falarem de suas pesquisas, o que tem produzido. É um espaço que tem uma destinação principalmente para quem fez o postdoc. No entanto, é um espaço também aberto para caso outros professores, outras pessoas queiram também falar de suas pesquisas, falar, enfim, de coisas que nos interessam, né? Assim, enquanto discussão, enquanto pontos de troca, de tensão, enfim, aberto como um todo, assim. E hoje a gente vai ter um convidado muito especial com a gente, que é o professor Osmundo Pinho. Então, já queria convidar para que ele pudesse compartilhar essa tela aqui com a gente. E ele vai falar, né, tipo, da sua pesquisa, que se chama... só um momento aqui. Sobre a mentalidade africana, a antropologia colonial na África Oriental Portuguesa, né? Então, professor Osmundo Pinho, eu vou fazer uma apresentação breve dele aqui, mas também gostaria que ele ficasse muito à vontade, caso ele queira complementar, trazer outras perspectivas sobre sua dimensão de pesquisa e de pessoa aqui com a gente, né? Então, ele possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia. Ele tem mestrado em Antropologia Social pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas, né? Ele é professor associado terceiro do Centro de Artes, Humanidades e Letras da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, no campus, né, de Cachoeira. E ele é professor permanente no programa de pós-graduação em Ciências Sociais na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Ele é professor permanente no programa de pós-graduação de estudos étnicos e africanos da Universidade Federal da Bahia e é pesquisador associado primeiro no Instituto de Estudos de África da Universidade Federal de Pernambuco. E, enfim, professor, seja muito bem-vindo. É um prazer imenso estar aqui conversando com o senhor. Logo mais, a professora Ângela Figueiredo também irá se juntar a nós para podermos, enfim, ampliar um pouco mais as dimensões dos papos. Eu gostaria que o senhor ficasse muito à vontade para quem está nos assistindo, que queira trazer perguntas, questionamentos, enfim, afirmações, por favor, fique também à vontade para comentar com a gente pelo chat. E é isso. Boa tarde para todos e todas. O professor pode ficar muito à vontade. Bem, boa tarde, Jamília. É um prazer estar aqui com você. Você está me recebendo mais uma vez, né, em outra oportunidade. Estivemos juntos já em outra atividade virtual, em outra de suas áreas de atuação, não? Como a gente conversava um pouco anteriormente. Não? Então é um prazer rever aqui, estar com você. É um prazer estar com todos vocês que nos assistem através da internet, no canal, através do YouTube, não? É um prazer falar sobre o meu trabalho. Eu agradeço bastante o convite, uma oportunidade excepcional para mim. Fico muito feliz que o CAL tenha, digamos, abrigado essa proposta. Parabenizo a professora Ângela e a gestão de pesquisa pela iniciativa de trazer, digamos assim, os colegas que estão envolvidos em processo de pesquisa, retornando ou do doutoramento ou do pós-doc, não? Então, digamos assim, um pouco dando conta também, não? E compartilhando a experiência com a comunidade do CAL e com todas as outras, os demais, não, que nos assistem. Bom, eu quero, antes de falar exatamente de atacar diretamente aqui o tema, situar um pouco a minha intervenção, a minha exposição, não? Quer dizer, primeiro dizer que o meu período de afastamento para pós-doc foi dividido, na verdade, entre dois projetos não diferentes. O primeiro destes, sobre o qual eu não vou falar aqui, mas já falei em outras oportunidades, se refere a uma investigação sobre as representações visuais de homens negros
no Brasil colonial, né? E esse projeto foi desenvolvido graças a uma bolsa recebida, que eu recebi da Universidade Latino-Americana, da Biblioteca Latino-Americana da Universidade de Tulane, em Nova Orleans. Então, esse é um projeto. Outro projeto, que é esse sobre o que eu vou falar aqui, se refere, então, ao meu interesse de pesquisa em Moçambique, não? E, como iremos ver, que trata as relações de antropologia, poder, gênero, colonialidade, de um modo mais específico, como eu vou abordar agora logo em seguida, não? Essa apresentação, então, que eu vou fazer hoje, digamos assim, que reflete meu interesse, minha curiosidade, não, sobre os processos sociais em Moçambique, nesse país africano, se inscreve, por sua vez, não, essa apresentação de hoje, em um projeto mais amplo, digamos assim, não, que envolve outras etapas, digamos assim, de pesquisa, não, que eu pude realizar no passado de modo bastante intermitente e acidentado, não. Quer dizer, o meu interesse em Moçambique, infelizmente, nunca pôde, digamos assim, se beneficiar de mais tempo de dedicação. Então, eu tenho feito pesquisa e tenho publicado os resultados da pesquisa de modo algo assim espaçado, intermitente, não, que reflete um pouco assim, como eu dizia, os imponderáveis da vida ordinária, da vida cotidiana, não, digamos assim. Então, o que eu já fiz no passado, com base em pesquisa lá em Maputo, não, de uma pesquisa muito modesta, na verdade, não, e eu aqui preciso prestar uma profunda homenagem, manifestar meu respeito aos colegas moçambicanos e também brasileiros, né, portugueses, que têm já muitas décadas, não, realizando pesquisa sobre e em Moçambique, não, o que isso também lhes permite uma abordagem muito mais substantiva do que a que eu posso fazer, não. Ainda assim, meu interesse e minha curiosidade permitiu que eu realizasse alguns trabalhos que já foram publicados, né. O objetivo, ao final, a ideia, o projeto eu espero, no máximo até no que vem, poder reunir a minha produção inédita e publicada e ter em mãos um livro, não, sobre essa minha experiência de pesquisa sobre Moçambique, não. Então, essa apresentação de hoje são umas primeiras notas de pesquisa, não. Eu peço desculpas pela eventual incompletude, digamos assim, não, do que eu vou apresentar aqui, porque, de fato, trata-se de um trabalho ainda em progresso, digamos, em evolução, não, em elaboração, e, nesse sentido, a minha apresentação aqui é um grande benefício, porque me permite, digamos, me obriga, não, a tomar as notas e tentar organizá-las, refletir conjuntamente, apresentá-las e discuti-las com vocês, não. Então, como eu dizia, a ideia, o projeto é converter o que eu já publiquei, os 3 ou 4 artigos já publicados, mas esse que eu vou apresentar aqui, mais um no qual eu também estou trabalhando agora, e conseguir publicar um livro sobre as relações entre antropologia, gênero e poder em Moçambique, tanto no período colonial quanto no período pós-colonial, não, revolucionário, no período da Frelimo, não, digamos assim, após a vitória frelimista, não. Bom, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, porque eu preparei alguns slides, tentando organizar um pouco melhor o meu pensamento, e também, talvez, como um modo de tornar mais fácil o trabalho daqueles que nos assistem, para acompanhar a linha de raciocínio, não? Vamos ver se eu consigo aqui compartilhar a minha tela. Muito bem, eu espero que eu esteja, deixa eu conferir aqui, que eu esteja compartilhando isso, não? Acho que sim. Eu espero que vocês estejam vendo, não? Eu próprio não consigo me ver aqui, não. Vou tentar me acompanhar aqui, ver se eu consigo, desculpa, gente, aqui no celular, para entender se eu estou me vendo adequadamente ou não. Desculpe, vou baixar também aqui o volume. Acho que sim, né? Que bom, acho que sim. Bom, vejam bem, então, a minha apresentação
está intitulada Sobre a Mentalidade Africana, e, na verdade, esse título é uma referência, não? É uma citação de um título de um dos artigos, digamos assim, encontrados nas fontes que eu estou trabalhando e que me sugeriram, então, um pouco a linha de organização para as notas de pesquisa que eu estou reunindo, tentando organizar aqui, não? Antecipando um pouco, digamos assim, digamos assim, o objetivo fundamental, digamos assim, uma agenda oculta, uma pretensão embutida nessa minha abordagem, se refere ao esforço de tentar, seguindo, inclusive, recomendações de autores que vamos ver aqui, digamos, encontrar digamos, uma linha de comunicação, digamos assim, um mecanismo, digamos assim, de conexão entre a situação colonial, tal como, por exemplo, a define Balandier, não, e a produção teórica e antropologia, não. Então, não sei se isso é exatamente claro, quer dizer, ou evidente, mas, digamos assim, o que eu quero interrogar são essas mediações que convertem um contexto histórico, político, em teoria, não? Quer dizer, como que um conceito, que uma categoria, que uma abordagem antropológica é gestada em relação a uma configuração, digamos, política, histórica e racial também, é claro, não? Como nós iremos ver. Deixa eu ocultar. Enfim, para eu próprio, enfim, melhorar um pouco o meu pensamento e, enfim, e transitar, digamos assim, como pelo universo interpelado, eu elaborei aqui uma cronologia que também acho que eventualmente pode favorecer aqueles e aquelas que não estão familiarizados com a história moçambicana, né, com o contexto histórico, com os processos históricos moçambicanos. Né? Então, muito resumidamente, muito brevemente, não, e certamente pagando o pedágio, a simplificação, eu quero apresentar aqui um pouco esses marcos temporais, não? Que de fato eu acho que vão ajudar a gente a entender, digamos, o argumento e como essas duas metades, digamos assim, essas duas pontas se unem, não? O contexto, a situação colonial, de um lado, e a elaboração teórica, a gnose, vamos dizer assim. Não? Bom, vejamos. Então, certamente muitos sabem, se lembram, não? Os europeus chegaram no lado oriental da África, não? A África banhada pelo Oceano Índico, a África que dá para a Índia, para a China, não? É apenas no século XV, não? Vasco da Gama contorna o Cabo de Boa Esperança e chega à ilha de Moçambique, que deu nome, não, ao território e posteriormente ao Estado Nacional, em 1498. Apenas, digamos, 4 séculos depois é que a efetiva ocupação, digamos assim, a efetiva posse territorial e política do território foi efetivada pelos portugueses, não? Com a derrota de Ngungunyana, o último, digamos assim, o último rei, o último líder político indígena nativo, não, que resistia à ocupação portuguesa no sul de Moçambique, no Império de Gaza, não. A derrota de Ngungunyana, não, a pacificação, assim chamada moçambicana, ocorreu também como uma resposta à Conferência de Berlim, não? No fim do século XIX, as potências europeias dividiram entre si a África, não? Repartiram entre si o território africano, imbuídos da ideologia civilizatória e missionária do período, não? Claro. Portugal se viu obrigado, nesse sentido, a efetivar a sua ocupação que existia, enfim, que datava do século XV, mas que sua presença existia de modo muito intermitente ou esgarçado, não? Que é uma longa história, claro, que enfim, no caso da gente aqui, de abordarmos aqui, não? Ora, então, após a pacificação, ou seja, a derrota de Guiana, após a Conferência de Berlim, o Estado português, quer dizer, ele próprio sofreu uma inflexão. Isso é, obviamente, algo relevante, não? Mas as transformações na metrópole refletem na colônia e vice-versa, não? Como a gente vai ver aqui nessa breve cronologia. Eu digo isso porque
porque em 26, não, digamos, o período liberal da República Portuguesa é encerrado com um golpe de Estado, não, que leva em seguida à implantação de uma ditadura fascistoide ou fascistizante, não, que dura até 74, não. Então são quantos anos? Mais de 40 anos, não, de um regime autoritário, o que explica também a longevidade da presença colonial portuguesa na África, não? Porque o contexto da metrópole português era um contexto marcado ou definido, não, por um regime autoritário muito ideológico, não, e muito anacrônico também, não, que inclusive trouxe para Portugal consequências, enfim, muito negativas até hoje, não, como a gente sabe, não. Então, em 26, a Revolução de Maio é o golpe na República Portuguesa que institui o regime autoritário, que se consolida em 33, com a nova Constituição. Antes disso, foi promulgado o chamado Ato Colonial, que institui o chamado regime do indigenado, quer dizer, que define o estatuto político, digamos, dos sujeitos coloniais, não, uns diante dos outros, os europeus e os indígenas, não, agora incorporados como, digamos, como participantes minoritários, digamos assim, não, ou minorizados, não, nessa nova configuração colonial, na imposição do poder colonial português em Moçambique, não? A partir de 33, sucedem-se missões antropológicas, ainda como iremos ver, marcadamente de natureza ou feição antropométrica, não? Ainda uma antropologia física, não? Por exemplo, a missão etnognósica de 1941, sobre a qual eu próprio já escrevi e publiquei, não? Coordenada por um jurista, não, José Gonçalves Cota, que buscava ainda sobre os marcos do ato colonial, buscava fundamentar uma legislação, um código penal para os indígenas, distinto do código penal, claro, para os europeus ou para os civilizados, não. Apenas em 51 há uma alteração que já reflete, obviamente, digamos, o impacto do pós-guerra, o nazismo, a derrota do nazismo, não, e digamos assim, a decadência, não, ideológica do modelo colonial, não, porque, claro, quer dizer, depois da derrota nazista, ficou difícil para os europeus manter o domínio territorial, político, não, a ocupação colonial, porque, na verdade, eles, enfim, como já foi apontado, digamos assim, Hitler queria fazer com os europeus, agora me fugiu, na verdade, o autor, queria fazer com os europeus o que os europeus faziam em África. Então, criou-se, obviamente, um impasse moral e tornou-se insustentável a manutenção das colônias, não, a partir do fim da Segunda Guerra. Então, em 51, começam a surgir alterações, digamos assim, na relação da metrópole com a colônia, a lei orgânica de ultramar. Isso tudo acompanhou-se também de interesses. Quer dizer, isso tudo se refletiu também, digamos assim, numa mudança de inflexão, digamos, científica ou acadêmica, não, ou teórica, como nós iremos ver, não. Em 55 ocorre a Conferência de Bandung, famosa, notória, não, que reúne as novas lideranças políticas e funda a ideia de um terceiro mundo, não? Quer dizer, dos países não alinhados, porque vocês se recordem, teríamos um mundo bipolar, não, dividido entre o segundo mundo comunista, capitaneado pela União Soviética, à época, não, e o primeiro mundo, o mundo livre, capitaneado pelos Estados Unidos. Não? Ora, entre esses dois, a partir de Bandung, surgiu o terceiro mundo, não alinhado, que digamos, criava um espaço político, digamos assim, um espaço de interlocução político para setores colonizados, não, do concerto dos povos, digamos assim. Não? Então, aqueles povos anteriormente racializados e colonizados em Bandung, como, por exemplo, o Mancha Diawara discute e outros autores tantos, não, passam a emergir com voz própria. Não? Isso altera também a antropologia portuguesa e a relação de Portugal com as colônias. Não? Nos anos 50, então, já nesse período final, não, digamos assim, da etapa colonial,
portuguesa em África, que os portugueses começam a buscar, digamos assim, outro tipo de fundamentação ideológica para a manutenção dos territórios africanos. Não? Em 57, algo muito interessante, o antropólogo americano Marvin Harris visita a África e também Moçambique, não? E sai de lá com a péssima impressão sobre o racismo, não, colonial português, não, o que incomoda os portugueses, não. Então, um antropólogo muito, quer dizer, talvez um dos mais importantes do período, não, ainda hoje talvez o antropólogo português dos mais consagrados, não, o Jorge Dias, não, sobre o qual também iremos falar logo em seguida, convida o Charles Wegley, que também esteve no Brasil, não, para uma visita a Moçambique, para mostrar como, na verdade, os portugueses eram melhores que os britânicos, eram melhores que os franceses, não? E, nesse sentido, não havia motivo, não, para as pretensões autonomistas ou nacionalistas africanas ou moçambicanas, não? Essa segunda viagem também resulta em fracasso, porque o Wegley também testemunha o racismo, não? A injustiça, não? A exploração brutal dos africanos pelos portugueses. Em 1960 ocorre o massacre de Moeda, não, que é um marco, não, da insurreição anticolonial moçambicana, não, uma história muito trágica, não, porque os portugueses armam uma armadilha, não, para lideranças trabalhadoras algodoeiras, não, justamente entre os Maconde, que Jorge Dias visita, não, os portugueses convidam a liderança para a reunião e na hora da reunião, na verdade, eles são massacrados, não. Isso detona, o estupim, não, da luta armada de libertação nacional. Em 62, a Frelimo é fundada. Em 64, inicia essa luta de libertação. Apenas 10 anos depois, e após a Revolução em Portugal, que reinstitui a democracia, é que a independência de Moçambique é finalmente concedida em 75. Né? A história, claro, não para aí, mas para o nosso interesse no debate que almejo propor aqui, esses marcos temporais são, eu acho, suficientes para a gente se situar um pouco nessa discussão. Não? Bom, é interessante. Eu falei que, anteriormente, eu havia trabalhado com fontes lá em Maputo, não, o que me permite publicar alguns artigos, mas com relação a esse trabalho, a essa apresentação, essas enfim, eu não fui até Maputo, não, mas trabalhei, isso é um aspecto que eu quero enfatizar, porque acho que é útil para pesquisadores também, outros, né, que têm interesse também em África ou em Moçambique. Não? Existem muitas fontes online, não? Fontes portuguesas sobre a história de Portugal e também sobre a história colonial. Não? Então, para essa apresentação, eu trabalhei com fontes encontradas online. Não? O Boletim Geral do Ultramar, Moçambique, o documentário trimestral e o fascinante, ao mesmo tempo chocante, não, álbum fotográfico e descritivo da colônia de Moçambique. Não? Diversos volumes, vocês estão vendo aqui. Eu trabalhei basicamente com o capítulo 10. Nem tudo quer dizer, hoje aqui não vai dar tempo para explorar isso tudo, não, mas um pouco a referência de fontes também como sugestão, enfim, como possibilidade, não, para outros pesquisadores. Então, veja, então, como eu dizia, digamos assim, o eixo principal da apresentação, porque eu estou tentando levar adiante, tem a ver com, digamos, a relação entre a situação colonial e a produção teórica, não? E óbvio, não dá para fazer isso, não é desejável de um modo, digamos, mecânico, automático, não, ou seja, sem levar em conta mediações, não? Dizer que o colonialismo influenciou a antropologia, tudo bem, claro, mas como isso ocorreu, não? Quer dizer, de que maneira é possível inferir mudanças teóricas, conceituais, a gestação de categorias, digamos, analíticas de um contexto histórico no qual agentes sociais interagem, disputam, não, digamos assim, se apropriam de recursos, não, ou seja, exercem agência no horizonte histórico, não. Como Rui Pereira e outros apontam,
os portugueses de hoje, digamos assim, apontam, a situação colonial tem um processo catalisador para a antropologia portuguesa, não? Quer dizer, o fato de Portugal ter colônias estimulou a antropologia em Portugal, por razões práticas, claro, não? Evidentemente. Primeiro, nesse registro antropométrico da antropologia física associada à chamada Escola do Porto, não? Onde alguns luminares, tal como no Brasil, não? Enfim, um certo paralelismo, sendo que em Portugal talvez com um certo delay, não? Porque quase até os anos 40 observaríamos, então, se eu estou entendendo bem, essa prevalência ainda da antropometria e da busca de cientificidade através desses indicadores objetivos, não? Quer dizer, ao fim e ao cabo, raciais, não? O que começa a mudar nos anos 50, principalmente com a geração e com o trabalho dessa personagem tão relevante para a antropologia portuguesa, que é o Jorge Dias, não? Estou aprendendo a conhecer, estudando, mas teve um livro muito importante chamado, que na verdade organizou uma série de volumes, não? Sobre os Maconde, a população do norte anteriormente, antes da chegada dos portugueses, em função das guerras, dos deslocamentos, não? Dos tumultos provocados pelas invasões Zulu ou Nguni, não? Naquela região, quer dizer, os distúrbios na África do Sul, as guerras do Zulu com os britânicos na África do Sul, provocou ondas, não? De violência e de expansão entre os africanos, não? Que também deslocou anteriormente os Maconde para o Planalto, não? Então, é no Planalto que hoje em dia encontra os Maconde e os visita mais de uma vez, não? Produz então um registro etnográfico, não? De grande envergadura e diríamos talvez até mesmo de qualidade, digamos assim, etnográfica, não? Mas também produz relatórios secretos, não? Quer dizer, porque de um modo muito claro, e é curioso porque quer dizer, parece um pouco surpreendente, não? Mas tal qual Heidegger, talvez mal comparando, não foi insincero na sua adesão ao nazismo, não? Jorge Dias também não parece ter sido insincero em sua adesão ao colonialismo. Então ele vai até os Maconde, não? Com o objetivo também de... E vejam vocês, justamente entre os Maconde que ocorreu o massacre de Moeda que detonou o processo de o levante armado, não sabe? O Jorge Dias já antevia, não? Tentando identificar ameaças, não? Para a presença portuguesa na África, não? Ameaças, obviamente, ideais nacionalistas e panafricanistas seriam... É muito curioso, porque em outro trabalho também que eu já publiquei, eu pude discutir um pouco sobre a presença de Marcus Garvey, por exemplo, em Moçambique, não? Nos anos 20, me equivoque, né? Não vou lembrar agora aqui o ano exato, mas enfim, moçambicanos foram presos com o material de Garvey em Moçambique, não? Então as ideias panafricanas de Garvey e de outros autores, não? E também o nacionalismo circulava, não? Os anos 50 já é o período da descolonização, por exemplo, em Gana, não? E como eu apontei, já é posterior, não, ao encontro de Bandung, onde essas ideias todas, mas em Bandung, além dos líderes, digamos, não, como Sukarno, na Indonésia, ou Nasser do Egito, também intelectuais da diáspora estavam presentes, não? Como, por exemplo, Richard Wright, escritor, autor de Filho Nativo, escreveu um livro muito interessante chamado The Call of Curtain. Ou então, Jorge Dias tinha interesse efetivamente antropológico, teórico, não? Buscando entender processos de mudança, não? Nesse contexto colonial que se referiam a essa população, mas também interesses políticos, não? Notadamente de identificar quais seriam as ameaças para a presença portuguesa na África Oriental. Não? O islamismo, cada vez mais, sempre importante, cada vez mais presente, o panafricanismo, o nacionalismo e a besta, enfim, a besta do apocalipse, conhecida como comunismo, não? Também. Como dizer, então, após Bandung, parecia não impossível, quer dizer, confrontar,
não, levar em conta os nativos do mesmo modo que antes, não, porque agora aqueles povos racializados pareciam crianças grandes e estavam tomando poder no mundo, não. As questões de integração, de assimilação, de aculturação, ou seja, de, digamos assim, de conquista do espírito, não, dos nativos, tornava-se um imperativo fundamental, não. O interesse de Jorge Dias, digamos assim, e o labor dele foi de fato para justificar ideologicamente o colonialismo, não? Chamando atenção para o que nós sabemos bem, não, para, digamos, os pretendidos aspectos, digamos assim, benignos, não, ou mais benignos, não, dos portugueses e de sua projeção colonial, não, associada, enfim, vejam vocês, digamos, a miscigenação e digamos, a tradição cultural portuguesa de não considerar a linha de cor e de miscigenar-se livremente com os povos etnicamente distintos, não? Assim como o patriarcalismo. Veja, nós reconhecemos aqui os ecos, não, do pensamento de Gilberto Freire, que aqui aparece em Angola, não? Gilberto Freire e o lusotropicalismo passou a ser avidamente, digamos, cooptados, não? No período final do regime de Salazar, do regime autoritário em Portugal, e também do período colonialista, como uma justificativa ideológica, não? E Jorge Dias, mesmo sendo um antropólogo formado, digamos assim, nos melhores padrões internacionais, com atuação cosmopolita e reconhecimento de pares antropólogos de outras partes do mundo, esposou ideias tais quais essa. Eu estou falando um pouco mais extensamente com relação a Jorge Dias, porque me parece que a sua atuação e a sua obra são muito significativas, não, desse momento colonial, não, e da cooperação prática da antropologia que ocorre também nos contextos com o colonialismo, não. Dias insiste, não, nesse elogio, em outros textos, insiste nesse elogio dos portugueses, não, e da sua benignidade, não, da fecundidade portuguesa, tal qual diz Freire, não, através de relações amorosas, afetivas, sexuais, criar novos povos, não. O Brasil parecia como uma sociedade original que os portugueses criaram, não. Movidos, eu estou aqui citando Jorge Dias, movidos por ideia de fraternidade, não. Ele diz: o português se afirma amando e não negando. É a cordialidade portuguesa que explica por que o Brasil não se fraturou em guerras, não. Vejam vocês. É o caráter português de sonhador ativo, de humano e de bondoso que conferiu ao próprio Brasil, não, a nós mesmos, o nosso caráter, digamos, pretensamente tolerante, antirracista, não? Conhece como o mito da democracia racial. Jorge Dias diz nesse texto publicado no Boletim Geral do Ultramar, não? A chamada expansão ultramarina portuguesa tem, portanto, um significado de alta transcendência para a história da humanidade. A ação dos portugueses não se pode confundir com os movimentos colonizadores das nações capitalistas, que instituíram um tipo de relações humanas com base na diferenciação racial, em que contrastam raça superior, dominadora, com raça inferior, dominada. Então, para Jorge Dias, não? E para, digamos assim, os ideólogos oficiais do regime salazarista e colonial em português, os portugueses são um tipo especial, não, de europeu, e que produziram um tipo especial de expansão colonial não racista, não. O que vejam bem, Harris primeiro, Wegley e o próprio Jorge Dias verificaram ser o inverso em Moçambique, não. Então, os Dias fala, aqui, por exemplo, ele visitou os Makonde da então Tanganica, não, atual Tanzânia, e dizia, olha, aqui os Makonde, sob o domínio britânico, não, a Tanganica diz, os portugueses nos tratam mal. Um deles diz, eu nunca falei com português antes, porque eu tenho medo deles. Então ele diz, ora, isso não é um problema da política colonial portuguesa, é um problema de alguns portugueses que na colônia não sabem se comportar. Os britânicos, diz Jorge Dias, são mais eficazes
porque obedecem à legislação e as determinações da metrópole. Ele diz, mesmo que não sejam sinceros, pelo menos fingem que são simpáticos com os nativos, o que não faz os portugueses. Quer dizer que o problema, de uma paradoxal, não era, digamos, não era o Estado colonial, não, mas era o fato de que alguns portugueses, digamos, se desviavam desse ideal de português humano e bondoso que eles buscavam propalar, não, ou propagar, não. Então, um pouco o mapinha, veja bem como eu disse, então, o território Maconde fica na fronteira com a atual Tanzânia, não. Então, há Macondes em Moçambique e há Macondes também na Tanzânia. E essa região foi a região onde a Frelimo encontrou grande apoio, não? Quer dizer, grande... veja bem, porque a Tanzânia logo anteriormente alcançou a independência e passou a apoiar, digamos assim, os esforços dos nacionalistas, assim como a África do Sul passou a apoiar também, digamos, a contra-revolução, posteriormente, não? Então, como eu disse já, Jorge Dias tinha esse interesse tanto teórico, não? Tanto, digamos assim, genuinamente antropológico, como também um interesse político explícito, não? Um interesse utilitário, prático, de impedir, não, a dissolução, digamos assim, da influência do poder português europeu na África Oriental. Ele chega, então, em um desses relatórios secretos que o professor Lourenço Macan discute muito bem, não, a propor medidas, não, para impedir que instalasse a revolução, que foi, obviamente, não inútil. Ele sugeriu o fim, por exemplo, das residências universitárias coloniais, não, porque porque foi na metrópole, em Lisboa, mas também em Paris, em Londres, não, que diversos líderes coloniais não se encontraram de países diversos, não. E isso obviamente criou um caldo de cultura para o nacionalismo, para o panafricanismo e para o radicalismo também político, não, revolucionário. Evitar a presença de missões estrangeiras, né, Moçambique, isso é uma grande polêmica, não? Quer dizer, nada além dos católicos, não? Porque vinham esses protestantes, os metodistas, os luteranos com ideias de igualdade, não? Vinham esses missionários protestantes traduzindo a Bíblia em línguas nativas, não? Que seria um estímulo ao nacionalismo, não? Então, nada de missões estrangeiras, quer dizer, sugeriu ou recomendou o Jorge Dias. Nada de impedir as festas, as danças, não? A ludicidade, uma medida escravocrata, não? Que nós conhecemos no Brasil, assim como também, digamos, trabalhar para a mitigação ou para a eliminação do trabalho forçado, no chamado chibalo, uma prática muito brutal e muito desagregadora, não, no contexto moçambicano, sobre a qual podemos falar um pouco mais à frente. Então, isso até aqui, digamos assim, eu acho que eu estou falando demais, não estou percebendo agora, foi um pouco para situar, digamos, a situação colonial, não? De modo como os antropólogos, digamos, representados pela figura eminente de Jorge Dias, interagiram, tanto teoricamente quanto praticamente, com esse contexto. Mas a minha questão fundamental é como isso tudo produziu teoria, não? Na verdade. Então, para isso, vamos voltar para outra, digamos assim, para outra entrada na discussão que é mais conceitual, não? Que tem a ver com a ideia, como eu disse no começo, não? De mentalidade africana, não? Um dos ensaios que eu trabalho, não? Que eu encontrei, que eu tenho trabalhado, dentre outros, é desse sujeito que eu ainda estou tentando identificar quem seja exatamente, não? Se alguém souber, me ajude, não? Esse Eduardo Santos. Veja bem, que tem um argumento muito interessante, não? Quer dizer, veja, apesar de não parecer, vai no mesmo registro, no mesma toada do argumento de Jorge Dias, não? Vejam bem, na verdade, o debate aqui se refere à natureza do pensamento africano, não? A estrutura mental dos africanos vis-à-vis diante os europeus, não? Autores missionários, não? Como Placide Tempels, que escreveu um livro muito interessante
muito conhecido e muito controverso, chamado A Filosofia Banto, o Marcel Griot, o antropólogo Marcel Griot, e outros que o Lotz chama de, vejam vocês, nacionalistas exaltados. E por que esse incômodo do Eduardo com Tempels e com Griot? Porque esses autores mais Tempels insistem que há um modo específico de pensamento, não? Que há uma ontologia e uma epistemologia africana. Não? Para dizer, então, que os africanos pensam diferente dos europeus. Então, observem como isso induziria, não, a conclusões que pareceriam perigosas do ponto de vista do colonialismo. Não? Haveria uma inconciliação. Não? A população, quer dizer, os africanos jamais seriam assimilados, digamos assim. Não? E mais que isso, eles teriam uma natureza distinta. Vejam vocês, os paradoxos do racismo. Quer dizer, no mesmo momento onde havia trabalho forçado, segregação, humilhação, violência, castigos físicos, não? Intelectuais se escandalizam porque um padre disse que haveria algo como uma ontologia bantu. E o que seria esse próprio Frei Tempels, não? E observem, vocês vão talvez reconhecer os termos um pouco desse argumento, não? Tempels diz vejam bem, que os africanos não são idiotas, não? Estúpidos, lógicos, não? Irracionais, não? Mas que eles têm uma racionalidade que é coerente, que é sistemática, que é outra, não? Baseada numa ontologia dinâmica e não estática, como seria a ontologia europeia ocidental, não? A ideia de força vital seria o centro dessa argumentação em Tempels. Para os Bantu, diz Tempels, o ser é força, e a força é ser. Ou seja, ele argumenta de que não é que haja um ente, não, que possua força. O ente é a força, não? A força é vida, a força é palavra. Isso parece coerente com o que conhecemos hoje, inclusive, com uma cosmologia africana mais ampla, não? Como outros autores, inclusive, apontam, e como no Brasil circula, não? Porque essa compreensão, por exemplo, ligada à ideia de axé, não? Como, digamos, como força vital, na verdade, não? Tempels. Eu vou citar aqui, de 45. Vou citar aqui o próprio Tempels. Então ele diz, por exemplo, qualquer pessoa que afirme que os povos primitivos não possuem nenhum sistema de pensamento exclui-os, assim, da categoria dos homens. Suas ideias sobre a natureza do universo são conhecimentos essencialmente metafísicos, o que os constitui como uma ontologia. Não? Veja, Tempels busca atribuir dignidade filosófica ao pensamento africano. Isso é muito polêmico, não? Obviamente, para os filósofos, claro, não? Se é possível a filosofia, digamos assim, a filosofia imanente à prática social, sem, digamos assim, uma especialização filosófica, não? Não, diz mais Tempels, enfatizando que, de fato, há uma filosofia e há uma ontologia viva entre os Bantu. Se entendermos por uma filosofia crítica, uma filosofia fundada na observação da realidade e em deduções que podem ser extraídas da experiência humana, eu afirmo que a filosofia Bantu é, do seu ponto de vista e para os fins indicados acima, uma filosofia crítica tão acertadamente como os assim chamados sistemas ocidentais. Não? Então, ora, essa equiparação que faz Tempels, a filosofia Bantu, a filosofia ocidental, que incomoda Eduardo Santos e outros autores. Né? Para Santos e outros, Tempels exprime um desejo de independência, não se coaduna com os nacionalismos exacerbados. O argumento de Tempels e de Griot são argumentos radicais, não? Porque há a insinuação de que o negro pensa de um modo diferente do branco, não? Que possui uma identidade, digamos assim, uma substância, digamos assim, não, que é distinta. Então, Eduardo diz, 2 grupos de teorias podem ser teorias sobre a mente humana podem ser mapeadas, digamos assim, não?
Uma que advoga a universalidade do espírito humano, e ele vê isso, Santos, em Durkheim e em Lévi-Strauss, e outra teoria, não, outro grupo teórico, que vê uma dualidade de mentalidade. Não? O prelogismo de Lévi-Brou, a principal dessas, assim como a tese de Tempels. Então, chegando ao final, lembrar o que diz Lévi-Brou, não, Lucien Lévi-Brou, que tem um livro chamado, justamente, A Mentalidade Primitiva, que é de 22, não? Agora, veja bem, isso é muito interessante, porque esse e outros tantos antropólogos perceberam algo que hoje ainda nós reconhecemos, né? Ou, enfim, algo que encontra reconhecimento, né, contemporâneo, ainda que com outro sinal, não? Isso seria o fato de que há uma cosmologia, há uma ontologia africana, efetivamente. Né? Quer dizer, há um modo de pensamento, quer dizer, há um modo de pensamento ocidental que é singular, que é particular, que é histórico, contra outros modos de pensamento, dentre os quais os africanos. Ocorre que, digamos assim, em etapas anteriores da história do pensamento, essa diferença, digamos, ocidental era positivada e a diferença africana era negativada, não? Como de algum modo aparece na elaboração de Lévi-Brou, para que os africanos tenham uma aversão, não, pelo raciocínio, o que vale dizer pelo raciocínio dedutivo, racional, como se conhece no Ocidente, aquilo que ele chama, então, de operações discursivas. Teriam outros hábitos mentais. Não que, como qualquer pessoa, como Lévi-Brou, Tempels, qualquer antropólogo da época, ou qualquer colono reconhecido, os nativos africanos não são estúpidos congênitos, não? Quer dizer, eles conseguem, enfim, conseguem construir sua casa, plantar sua roça, casar, criar os filhos, não? Então, são pessoas funcionais. Ainda assim, apresentam formas de pensamento que parecem surpreendentes, não? Principalmente, é claro, quer dizer, dois aspectos, talvez. Primeiro, digamos, aquilo que aparece sob a rubrica das chamadas participações, não? O que tem a ver também com a teoria de Tempels, porque a força vital, então, enfim, ela flui, não é dinâmica, não? E não estática. O que vale dizer que é uma inter-relação entre as coisas, não? Inter-relações que não parecem, às vezes, óbvias, ao menos para os ocidentais. Há uma relação, por exemplo, entre, digamos, a seiva de uma árvore e o sêmen do homem, não? E a fecundação e o leite da mulher. Essas conexões, a antropologia chamou de participações, não? E seriam essas participações que explicariam, por exemplo, a magia, não? E o outro aspecto que parecia, enfim, surpreendente no pensamento primitivo, digamos assim, seria o chamado complexo do infortúnio. Não? Quer dizer, para os povos africanos, em particular, ou primitivos de um modo geral, não há acaso. Não? Se eu saio agora aqui de casa e escorrego na rua e bato a cabeça e morro, não foi por acaso, é porque, enfim, algum agente produziu a situação, fez com que eu estivesse ali naquele momento, que houvesse naquele lugar uma poça de água, etc. Não? Como sabemos bem, e Ivan Sprit discutiu posteriormente. Não? Então, veja bem, essas formas de pensamento, quer dizer, traziam a sugestão, inicialmente, que os africanos tinham algum problema mental. Então, o que Lévi-Brou e outros dizem, não, os africanos não são exatamente, não são malucos, não tem nenhum tipo de deficiência cognitiva, mas pensam de um modo diferente. Não? Lévi-Brou chamou esse pensamento de pré-lógico, querendo dizer justamente que os africanos não seguiriam a lógica aristotélica clássica, não? Que, por exemplo, assume o princípio da não contradição. Eu não posso ser ao mesmo tempo um ser humano e um tucano, não? Um ser humano e uma onça. Mas no pensamento, digamos, não ocidental, africano, primitivo, entre muitas aspas, é possível que eu seja uma coisa e outra. Porque o universo das coisas é um universo, digamos, regido pelas transformações ou metamorfoses, não? Não pela identidade de si para consigo das coisas, como no pensamento ocidental. Assim, os africanos não pensam por meio de representações, não?
objetivadas, mas por meio de unidades, como chama Levi-Bru, indiferenciadas polissintéticas, o que vale dizer, emocionais, afetivas, racionais, místicas, não? Conexões que parecem prováveis entre, por exemplo, uma flor e uma estrela, são prováveis dentro de um quadro místico, não? De participações, assim apresentado, não? Ademais, o pensamento primitivo, não, por participação do pré-lógico, não seria uma exclusividade, digamos assim, dos povos africanos. Nós, ocidentais, ou eles ocidentais, também teríamos, digamos, momentos, não, no qual recairíamos num tipo de mentalidade mística que é presente na humanidade, não? Porque, claro, enfim, quer dizer, mesmo sujeitos ocidentais instruídos lançavam e lançam mão da magia, por exemplo, né? De outras formas vou dizer, de interação com o real, que não aquelas meramente definidas por uma racionalidade logocêntrica, digamos assim, não. Então, quer dizer, observem vocês, não? O pensamento colonial deu lugar a um tipo de encontro com esse tipo de pensamento ou de mentalidade. Digamos, a elaboração antropológica nesse interface, nesse confronto na África portuguesa, não, se defrontou também com formas de pensamento, digamos, pareciam díspares, não? Como enquadrá-las, não? Ou como reconhecê-las sem reconhecer quer dizer, uma reivindicação de originalidade, de autenticidade, de diferença, enfim, não? Então, o conceito e a disputa sobre a ideia de uma mentalidade africana se inscreve ou reflete diretamente, eu diria, ou sugeriria, não, as preocupações práticas, não, do colonialismo, digamos, dispostas ou manipuladas pelo pensamento antropológico. Uma última, acabou o tempo, uma última nota, falei demais, desculpe, uma última nota, também no Brasil, o pensamento sobre formas de mentalidade africana também existiram, não? Por exemplo, Arthur Ramos, não, eu não vou ler aqui agora, porque acho que não dá tempo, explica assim, por exemplo, o candomblé, não? E a sobrevivência, digamos assim, africana no Brasil, como forma de manifestação de um pensamento por participação ou pré-lógico, não? Ou seja, o retorno, não, ou a presença dessa mentalidade africana também no Brasil. Mais à frente. Acho que eu falei muito, peço mil perdões aqui, acho que extrapolei completamente. Obrigado, desculpa. Tô na área, hein? Tá muito escuro, tá, né? Boa tarde, gente. Tô na área, infelizmente é o pôr do sol por aqui, hoje sem muito sol, por isso tá um pouco escura a imagem, vou tentar dar uma melhorada. Aqui eu acho que dá para me ver assim. Aí, agora. Boa tarde a todos e todas. Osmundo, muito obrigada pela aula, né? No fundo, para mim, que não sou da área de estudos sobre África, foi uma grande aula, e eu gostaria, nesse tempo ainda que curto que nos resta, pensar um pouco a partir, deslocar um pouco esse eixo, porque dentro desses marcos conceituais que você traz, que são importantes, eu realmente só fiz aprender. Então, eu queria pensar, porque o propósito desse seminário é um pouco falar também sobre o próprio processo de pesquisa, sobre os desafios, sobre os encontros e desencontros. Então, eu queria que você abordasse um pouco desse encontro e desse rumo que a sua pesquisa tomou, né, indo pesquisar uma antropologia do período colonial,
E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão. O método, você disse um pouco que essa apresentação você fez online, mas um pouco como são esses, como foram esses desafios, como é que você chega a essa questão. E eu queria pensar, não sei se sua pesquisa vai até esse ponto, mas de pensar a questão dos antropólogos africanos, né? Não sei se você estende esse período, mas qual é a releitura e a questão da alteridade, e como os antropólogos africanos dialogam com essa literatura que compreendia, um pouco, pela sua apresentação, você vai mostrando que havia diversidade dentro desse marco teórico colonial. Quer dizer, a interpretação que ganhou, que ficou hegemônica e vigente, não foi aquela interpretação que colocava a capacidade racional, de conhecimento ontológico, epistemológica dos povos africanos. Então, por que isso você diz no final, né? Havia pensamentos díspares. Então, como a gente podia enquadrá-los, esses conhecimentos, essas epistemologias, essas ontologias, sem que você não tirasse o estatuto do período racial, né, do auge da teoria racial, que era de humanidade. Então, se eu reconheço que a sua produção, a sua interpretação do mundo, a sua lógica, pode não ser uma lógica racional, binária, que também é presente no pensamento ocidental, mas que você tem um modo, os povos africanos têm uma maneira de compreender o mundo, então, atribuiria aos africanos uma certa humanidade, que é exatamente o que a teoria negava. Então, acho que esse conflito... Então, eu queria um pouco que você explorasse isso. A outra questão eu li recentemente o texto do Felipe Cruz, que é um antropólogo indígena, e que ele trata de questões muito interessantes sobre a questão da alteridade e sobre a forma com que a antropologia adquire uma autoridade, mas também essa autoridade é associada a um valor prático. Então, ele diz, né, se no passado você tinha estatuto, tinha uma mediação aí da FUNAI, hoje você tem os laudos. E os antropólogos, de algum modo, continuam tendo poder. Então, isso ocorre também ainda em países africanos, quer dizer, os antropólogos ocidentais, continuam tendo algum tipo de poder. Que tipo de disputa se insere nesse campo com a emergência de antropólogos entre todas as aspas do mundo nativo ou antropólogos africanos, né? Como é que se dá essa disputa, considerando diversas coisas? Por exemplo, no caso de Felipe, ele fala do laudo. Então, ele diz assim, eu era filho do motorista, e meu pai ia buscar um antropólogo da FUNAI, e quando chegava tinha sempre alguma coisa. Então, não é só a figura do antropólogo, mas a figura do antropólogo que está associada a uma autoridade, inclusive a uma autoridade prática. Então, eu queria, na medida do possível, óbvio, do tempo, e se a gente pudesse dialogar nessa direção. Ângela, obrigado. Eu quero, de novo, pedir desculpas, porque eu acho que eu calculei muito mal o tempo que eu ia utilizar, acabou ficando pouco tempo para a discussão, não? Mas teremos outra oportunidade. A aula foi excelente, a ideia é que a gente tenha essa troca, então a gente tem outras oportunidades, teremos com certeza. Mas o que acontece também, acho que eu acabei me empolgando muito, porque eu estou pensando agora, não? Então, eu aproveitei um pouco o convite para finalmente, quer dizer, colocar as coisas juntas um pouco, para ir pensando. Eu acho que isso se reflete até um pouco, esse carta de notas ainda aparece bastante na apresentação, espero que eu consiga ir tanto substanciando melhor também a pesquisa, como também ordenando as ideias. Interessante. Veja bem, esses dois lados, digamos assim, né? O lado da antropologia de Estado em Portugal, que tinha uma leitura sobre a questão colonial que se preocupava em não legitimar nenhuma pretensão de autonomia, não, de identidade própria entre os africanos. Algo muito paradoxal e muito perverso, porque é um pouco como a ideia de assimilação posterior à revogação do ato colonial, não? Quer dizer, tudo bem, o objetivo português é assimilar, tornar os africanos portugueses, não? Mas isso era contradito todos os dias pela prática racista, não? Pela exclusão do trabalho, como está muito bem documentado, por exemplo, Zamparoni tem sobre isso trabalhos muito conclusivos, não? Então, é um paradoxo. Então, a antropologia de Estado queria negar qualquer pretensão de autonomia intelectual. Então, nesse sentido, o pensamento de autores que reconheciam digamos, o vigor, não, e a originalidade de uma epistemologia africana era anátema, não tinha que ser negado. Agora, o outro lado também, Tempels e outros, não eram menos
menos coloniais, não? Também Tempéus era um padre. Ele escreve o livro é um manual como catequizar os bantos, não? Tempéus escrevia no Congo belga, não? Então, quer dizer, não há lado antropologia não tem nenhum lado bom, né, nessa história, na verdade. Né? Não há bonzinhos, então, né? Não há heróis nesse sentido. Não há bonzinhos. Não há heróis. E não é à toa que no período posterior à independência, antropologia e antropólogos são persona não grata em Moçambique, ao menos, não? E em muitas partes da África não há. Eles são antropólogos hoje em dia em Moçambique, não? Mas, enfim, a tradição forte tem assim, acho que um caráter muito sociológico, não? E acho que, por exemplo, trabalho, e muito assim, por exemplo, porque o desafio era construir a nação, não? Era resolver os problemas legados pelo colonialismo. Um colonialismo que, em muitos momentos, por exemplo, incentivou a diferença étnico-cultural, não? Incentivou, claro, as disputas, digamos, entre os grupos. Quer dizer, mais que isso, não, fetichizou, por exemplo, eu não trabalhei com as imagens, não, mas esses álbuns fotográficos são chocantes e ao mesmo tempo fascinantes, não? Porque são paisagens moçambicanas. Então é o leão, o leopardo e os nativos, não? Um batu quem só fala, não? Tem fotos das empregadas, não, com a roupinha assim, de empregada. Então, quer dizer, há uma fetichização da diferença sobre o jogo colonial. Então, o antropólogo não tem muita vez nesse registro, não? Talvez agora exista uma outra, não sei, outra geração, mas eu acho que a sociologia, por exemplo, o trabalho de Ruth First, e nessa pegada muito marxista e muito assim de planejamento econômico, e o trabalho dela, por exemplo, sobre os mineiros, não? Um problema de sempre em Moçambique, não? Quer dizer, essa migração para o trabalho, e como se desorganiza as famílias, e como isso também significa uma sobreexploração. Então, o interesse era mais sociológico e menos cultural, porque a cultura foi instrumento de dominação, não? Não é à toa também, quer dizer, depois, após a emancipação, que os conflitos, que a Guerra Civil também teve essa dimensão cultural, não? Porque a Frelimo, comunista, socialista, queria abolir a tradição, não? As tradições diziam contra o tribalismo, não? Contra a poligamia, contra os rituais de iniciação, não? E os grupos que combatiam a Frelimo, quer dizer, valorizavam a cultura local, valorizavam as culturas tradicionais, não? Então, quer dizer, a antropologia, nesse caso, perdeu, vou dizer assim, o bonde da história, não? Na verdade. Agora, talvez, eu vou falar aqui uma coisa muito mais intuitivamente, eu acho que a presença agora de antropólogos afro-brasileiros na África, em Maputo, está jogando outro tempero, vamos dizer assim, nesse caldeirão, não? Porque agora, quer dizer, nós já vamos para a África já mais do que vacinados com relação ao colonialismo, ao racismo, à democracia racial, não? Então, partimos também de outro lugar, que não é o lugar da antropologia portuguesa, não? Que é inegável, quer dizer, que tem esse compromisso colonial. Jorge Dias é o grande antropólogo do período. E ele escreveu relatórios para dizer como evitar que os macontes se rebelassem, que houvesse um levante armado, que houvesse uma independência. Ele levou o Agle para Moçambique para mostrar, veja como nós somos bacanas aqui. O Edgar chegou lá e só viu racismo, violência, e quer dizer, isso criou uma crise, quer dizer, total. Então é difícil negar, quer dizer, a antropologia portuguesa, quer dizer, hoje em dia está, de fato, em maus lençóis nesse caso, não? Mas nós, em África, temos outra, como você citamente também, experiência lá no Senegal, se não me engano, não, em Cabo Verde, não? Também certamente traz um olhar muito diferente da antropologia portuguesa sobre o contexto, não? Travei. Onde ela caiu? Não sei. Não, estou aqui ainda na área. Estou caindo devido à internet, mas estou firme e forte. Bom, então, se você puder falar, a gente já estourou o tempo, porque a ideia é de 3 às 4, mas vamos estabelecer até pelo menos 17h10? 17h15, você topa? Sim, tudo bem, pode ser. 17h10, tá bom? Então, sim, eu queria que você falasse desse processo, então, da pesquisa mesmo, porque é um seminário de pesquisa
voltado para os colegas, mas também para os estudantes, né? Então, se você puder falar um pouquinho desse processo de pesquisa. E eu tenho uma pergunta adicional, que você associou, de algum modo, Jorge Dias às ideias de Freire, né? Um pouco... Então, colocando os dois em lugares... Então, mas a gente sabe que, com relação a Freire no Brasil, há uma disputa. Há um grupo ainda que mantém Freire e a mestiçagem como importantíssimo, e há outro grupo, majoritariamente negro, que descarta completamente suas análises. Há algo parecido, pensando comparativamente. Há uma disputa em torno da elite, e como é que isso se daria? Bem, com a sua pesquisa é muito interessante. Como eu disse no começo, essa apresentação é o embrião de um ensaio, que deve ser um artigo no periódico, e espero no futuro um capítulo de um livro. Os outros capítulos estão baseados em outras fontes, não? E abordam também aspectos distintos sobre essa rubrica mais geral da relação entre antropologia, gênero e poder, não? Há um outro capítulo sobre a lei de família, as disputas no legislativo moçambicano que eu escrevi com base material que eu recolhi lá em Maputo. Tem coisa que eu recolhi que eu ainda não pude trabalhar, está aqui guardado nos armários, no material das organizações de mulheres feministas, da imprensa, que é um material muito rico, não? A outra discussão que eu, com base também no material que eu contando lá no Arquivo de Maputo, sobre a elaboração do Código Civil e Penal dos Indígenas. Eu trabalho com outro material dos relatórios do José Cota, que é um cara que é um advogado, não? E que é enviado para percorrer o território da província colonial para levantar os usos e costumes nativos para fundamentar a ação dos juízes, não? Então, também nesse caso, uma instrumentalidade assim, quer dizer, clara, na cara, não? Antropologia jurídica a serviço da administração, digamos, da justiça diferencial colonial, não? Também nesse caso. Travou, né? Travou? Não. Colonial nesse caso, não? E eu estou trabalhando também agora em outro capítulo sobre a categoria mulher, não? Nesse caso, com base também em matéria encontrada na internet da Organização das Mulheres Moçambicanas, não? Quer dizer, como essa organização não feminista ligada a Frelimo, quer dizer, definiu o que é mulher, não? Quer dizer, um tema também relevante para a teoria antropológica como um todo, não? A gente sabe da polêmica entre, por exemplo, Oeronki Oyewumi e Rita Segato, não? Oeronki diz gênero não é relevante sempre, Rita diz gênero é relevante sempre. Então, enfim, o modo como esses atores no palco colonial concebem a mulher, eu acho também vou me ajudar, é a próxima etapa, digamos assim, a entender como a mulher foi inventada em Moçambique também, não? Como uma categoria da teoria antropológica e como uma categoria do Estado também, não? Moçambicano, do Estado pós-revolucionário. Nesse caso aqui, veja bem, porque qual é a questão? Claro, não? Essa etapa do pós-doc sobre Moçambique eu desenvolvi junto ao Instituto de Estudo da África da UFPE. Não? Eu fiquei um período do afastamento nos Estados Unidos, não? No Nova Orleans, eu ganhei uma bolsa, talvez você se recorde, não? Então lá foi um projeto. Quando eu voltei, eu iria para Recife. Aí veio a pandemia, não? E eu fiquei preso em casa. Então, em função disso, eu tive que inventar uma maneira de conseguir fazer o trabalho, não? E ainda bem que existem muitas fontes online sobre, digamos, sobre o período português na África, não? Então, levantando o que havia, encontrei uma entrada para essa discussão que me interessa, que é entre teoria antropológica, mais especificamente falando, não, e a situação colonial, não, que é um pouco o problema que eu busco desenvolver nesse capítulo específico, né? Como uma situação colonial concreta, política, como um conflito, não, uma tensão, uma dominação efetiva, não, produz teoria, não? Quer dizer, então, de que maneira a ideia de esse debate, não, entre a antropologia do Estado português e a antropologia ontológica, digamos assim, não, de Tempels, como esse debate reflete também, digamos assim, a elaboração de um conceito forjado
digamos assim, sob uma situação colonial, não? É um pouco isso. Então, eu levantei um material que veja bem, por exemplo, esse boletim de ultramar é uma publicação oficial do Estado português, não? Que convida diversos especialistas, médicos, botânicos, jornalistas, aonde o próprio Salazar escreve, não? E falando, por exemplo, é interessante demais. Então, por exemplo, eles retratam, por exemplo, no momento, eles reportam visitas ao Brasil, não? E vão ao Brasil e vejam como o Brasil é bacana. E o Brasil é bacana porque fomos nós, portugueses, que colonizamos o Brasil. Por isso no Brasil não tem racismo, não? Gilberto Freire foi convidado por Adriano Moreira, que é uma grande figura do Estado português, não, para visitar as colônias e dizer ao mundo, quer dizer, a natureza benigna, enfim, do mundo que o português criou, digamos assim. Freire escreve 2 ou 3 livros sobre isso e na fase final, nos anos 50, vira a Bíblia colonial, não? O chamado luso-tropicalismo português, não? Então, o que também explica a antipatia que antropólogos têm à África e Moçambique, não? Porque também, nesse momento, foi um antropólogo que foi chamado pelo Estado para justificar o colonialismo, não? Foi chamado pelo Estado nos anos 40, com Cota, nos anos 50, com Jorge Dias, e também com Gilberto Freire, na fase final, não? Então, o que eu tenho feito um pouco levantar esse material. Agora, tem muitas lacunas, na verdade. Por exemplo, eu não sei bem quem é esse cara, o Eduardo Santos, por exemplo. Se alguém souber, enfim, eu precisaria, claro, né, eu precisaria ter mais tempo. O ideal seria que eu pudesse viajar tanto a Maputo, assim como a Lisboa, o que é impossível nesse contexto, né? E também Lisboa, que é impossível por razões diversas, não só pelo vírus, mas também pelo dinheiro, né? Porque não tem financiamento de pesquisa, né? É claro. Então, eu precisaria ainda cobrir muitas lacunas, né, eu acho, de pesquisa, um pouco, por exemplo, para situar melhor esse debate. Espero poder fazer isso, não? Quem sabe a live não me põe em contato com algum colega português que me ajude. Então, a última coisinha com a sua pergunta sobre a revisão da antropologia portuguesa contemporânea. Eu não conheço também assim a antropologia portuguesa, mas o pouco que eu vejo, por exemplo, eu não vejo o mesmo espírito crítico que há no Brasil. Não? Eu acho que ainda há uma saudade colonial, um pouco assim, em Portugal, mas ainda há essa percepção da benignidade. O português é humano e bondoso. Eu acho que ainda tem há um site muito bacana, uma plataforma chamada Boala, não? Que publica muitas coisas sobre pós-colonialidade, não? E ali aparece um pouco o criticismo, mas não é muito o que eu vejo. Eu acho que ainda há. Eu acho que nós aqui, claro, né? Porque há aqui a história da resistência afro-brasileira, não? Nacional, é grande. Então, acho que tem uma tensão mais intrínseca, não? Do que lá. Porque lá um pouco o problema é o problema das colônias, né? Ainda que haja africanos, claro, em Portugal, quer dizer, é um efeito das colônias, quer dizer, os negros portugueses não são tão nacionais como somos nós, afro-brasileiros, né, eu acho. Me parece. Posso estar errado. Muitíssimo obrigada, professor Osmundo, grande colega. A gente ficamos aqui, temos que encerrar, mas ficamos ansiosos para ler esse livro, né? E também desejamos a você grande sorte em todos os níveis, tanto no que diz respeito ao recurso, quanto à possibilidade de ir preenchendo essas lacunas, né? Vamos guardar essa vacina aí que vai permitir no nosso passaporte algum tipo de contato. Sim. E como você disse, né, essas lives têm permitido, às vezes, proximidades, diálogos, que antes eram mais difíceis, né, porque era muito presencial. Então, fico muito feliz com sua participação aqui. Convido outros colegas que também tenham se afastado para o pós-doc ou para o doutorado. Esse é um espaço para a gente estar apresentando. Eu lembro quando eu voltei do meu pós-doc, eu estava louca para contar a alguém o que aqui tinha passado, e fiquei frustrada que ninguém quis ouvir. E às vezes a gente cria a partir das próprias experiências, né? Então, essa experiência da gente estar aqui podendo dialogar, eu acho que é muito bacana. E sorte aí, viu? Obrigado. Muito feliz, muito
Me sinto privilegiado por poder participar desse debate, da conversação, e também lhe desejo sorte e sucesso no seu afastamento agora, no pós-doc. Muito obrigada. Me aguarde também meu livro. Quando eu voltar, vocês me convidem para contar. Com certeza. Tchau, Osmundo. Tchau, então.